E aí galera, beleza? Então gente, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouco a respeito da questão da atitude, né? Da questão da gente ir fazer. Porque é aquela velha frase, né? Feito é melhor do que perfeito. E por que eu tô falando isso hoje, né? Por que eu tô trazendo esse assunto à tona hoje aqui pra gente conversar, pra gente discutir? Porque assim, muitas vezes a gente não identifica o porquê que a gente não tá fazendo as coisas, né? Eu vejo muita gente que desiste da academia, e eu falo assim, muita gente, mas tô incluso nessa, tá? Academia que a gente desiste, faculdade, amizades, namoro, às vezes um projeto, uma marca que a gente quer lançar, uma ideia que a gente tem muito boa. Só que a gente não consegue identificar o porquê que aquilo não tá indo pra frente, por que que tá me faltando atitude, por que que tá me faltando de repente uma perspectiva um pouco maior daquilo, uma visão um pouco mais ampla daquele problema ou daquela situação em específico. Eu queria de repente aguçar isso em vocês, trazer um pouco do que eu puder colaborar aí pra gente identificar juntos essas questões. Mas assim, basicamente, só para contextualizar, eu queria até mostrar aqui para vocês dois dos livros assim que mais me trouxeram uma clareza em relação a todos esses assuntos, né? Que foi A Origem das Espécies, do Darwin, que é esse daqui, né? E Sapiens, do Harari. São dois livros, assim, incríveis, né? E que basicamente eles falam, lógico, do ser humano, né? Depois eu quero fazer um vídeo bem específico, assim, a respeito de cada um deles, mas assim, só para vocês entenderem o porquê que eles me trouxeram essa questão. Porque ele faz a gente entender que, assim, muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente é hoje, ele é um recorte, de fato, daquilo que a gente tem experienciado desde o dia que a gente nasceu. Então, por exemplo, eu tenho 25 anos. Eu não posso levar em conta que o ser humano que eu sou hoje, aos 25 anos, ele é isso aqui que eu tenho conhecimento, isso aqui que eu observei nesses 25 anos de vida. Não, né? A nossa evolução, ela começa lá atrás, são bilhões de anos, né? Então, assim, quantos anos não se passaram, quanta coisa não aconteceu para a gente chegar onde a gente está hoje, ao ponto que a gente está hoje. E por que eu estou falando isso? Porque isso faz toda a diferença mesmo, tá? Quando a gente sente preguiça para fazer as coisas, ou quando a gente deixa de ter vontade, ou quando a gente pensa 1000 vezes antes de tomar uma atitude, antes de começar alguma coisa, não é à toa, né? É porque de fato o nosso cérebro, ele com toda essa evolução, com toda essa questão aí que a gente vê o Darwin retratando muito bem, que o Sapiens retrata muito bem, com toda essa competição que as espécies tiveram ao longo do tempo, a gente precisou ter um cérebro que ele fosse plástico, que ele fosse capaz de exercer uma plasticidade interessante a nível de conseguir se moldar a situações, porém que para ele se moldar, muita coisa precisa acontecer, né? Então ele tem que se desconstruir e reconstruir algumas conexões, ele tem que deixar algumas conexões de lado, apagar algumas memórias, deixar algumas memórias de lado, daí a gente está falando de memória seletiva e começar a levar em conta outros aspectos que para aquele momento, para aquele contexto de vida vai ser mais favorável, vai te trazer mais retorno. E tudo isso leva energia, né? Depende de muita energia, depende de muita carga energética, né? O nosso cérebro, para vocês terem noção, ele se utiliza de 25%, né? De cerca de 25% de toda a energia do nosso corpo. Então, se você for parar para analisar até por proporção, né, pelo tamanho dele, você fala, meu, é muita energia, né? Lógico, ele tem funções vitais, mas assim, a energia que ele desprende é muito alta, né? E por que eu tô falando isso? Exatamente porque para qualquer coisa que a gente vá fazer, ele tem que construir novas estradas dentro dele, né? Novas conexões. Então, meu, você nunca foi para faculdade, por exemplo, você entrou lá numa faculdade, que nem no meu caso, uma faculdade de engenharia. Você nunca pisou numa faculdade, você nunca ouviu falar em cálculo integral, você nunca ouviu falar em cálculo diferencial, você nunca ouviu falar em uma prova de faculdade, no método avaliativo de faculdade. Existe todo um contexto que envolve a faculdade. Logo, são conexões, são estradas. Aquele filme, Divertidamente, ele retrata muito bem isso, né? Mas lá ele retrata em forma de parques, né? Para quem já assistiu, eu vou até colocar aqui embaixo uma imagem para vocês lembrarem, assim, para refrescar um pouco a memória.
Mas como que funciona lá? Basicamente, a gente ao longo da vida vai construindo parques. Então são assuntos. Então é a família, são os amigos, é a escola. E para construir cada um desses, a gente dependeu de muita energia, a gente desprendeu de muito tempo, a gente desprendeu de muita pesquisa, de muito pensamento, de quebrar cabeça, de chorar, de rir, de um extremo ao outro para poder construir aquele parque, para poder construir aquela conexão dentro da nossa cabeça. Só que isso vai para tudo, né? Então é um novo emprego, constrói um parque novo. Ah, é uma faculdade, é um parque novo. Uma pós-graduação, é um parque novo. Isso eu tô levando em conta, lógico, essa assimilação ao filme para talvez facilitar, mas isso daí a gente está falando basicamente em conexão neural, né? São novas estradas mesmo que a gente precisa construir ao longo da vida dentro do nosso cérebro. Para construir ela, depende de energia, depende de tempo e a gente não pode desistir no meio do caminho, né? Muitas vezes a gente desiste exatamente porque para acontecer isso daqui a gente tem que abrir mão do básico, que é a preguiça, né? Que é a preguiça, que é essa questão da gente pensar 1000 vezes antes de tomar uma atitude. Só que isso é uma herança natural nossa, isso veio com a nossa espécie, né? A gente precisa disso porque se a gente for se dedicar ao máximo, se entregar para, nossa, vou pegar um prato de comida, pensa comigo, se não fosse uma atitude já construída dentro da nossa cabeça, pegar um prato de comida na geladeira lá, pegar um prato, montar ele, colocar para esquentar e comer, se já não fosse uma coisa fácil de fazer aos meus 25 anos, se toda vez que eu fosse fazer eu tivesse que pensar, meu Deus, como que eu tenho que fazer para esquentar esse prato de comida e tal, tudo ia depender de muita energia e provavelmente a gente não ia aguentar ficar acordado metade do dia. Porém, para otimizar todas essas funções automáticas e algumas funções mais elementares, assim, um pouco mais irrelevantes, a gente acaba criando isso no automático. Então, pouca coisa daquilo que a gente faz no nosso dia, de fato a gente faz conscientemente, né? De fato a gente faz pensando o que está fazendo. A própria respiração, os próprios movimentos, a forma como a gente anda e tudo mais, são questões que o cérebro ele vai automatizando com o tempo, exatamente para economizar energia, para a gente não ter que toda vez que for respirar pensar, putz, como que respira? Aí você vai pensar, não, né? Então é isso que eu queria que vocês levassem em conta, entender que é normal no começo você precisar sim se dedicar, vai ser chato, não vai ser legal, você vai sentir que você não quer fazer, é que nem academia, meu, você vai acordar cedo, você vai olhar pra fora, você vai falar, putz, tá com cara que vai esfriar, nem tá frio, mas você vai olhar e falar, meu, tá com cara que vai esfriar. Por quê? É o seu cérebro criando ali diversas formas de te, não digo de te enganar, mas assim, de te convencer, né, de colocar um gatilho ali que te convença a não desprender energia para aquilo. Porque basicamente a nossa energia ela tem que ser desprendida, ela tem que ser dedicada ao que é básico para nós, que é a alimentação, a reprodução e a sobrevivência. Então, se não for assim para esses três aspectos, que é basicamente você correr atrás do seu alimento, você se namorar, se reproduzir, se interessar por outras pessoas, e se você tiver numa situação de perigo, você sair correndo e, enfim, sobreviver à medida que der, né? Se não for sob essas circunstâncias, meu, não tem outra explicação, ele não vai querer fazer, né? Isso é uma herança nossa, isso está dentro da gente e assim, de repente vai levar centenas de milhares de anos para isso mudar, se é que isso um dia muda, né? Então assim, o bacana é exatamente trazer esse questionamento, a gente pensar em relação a isso, né? De repente, até se você tem algum conhecido, uma mãe, um pai, um tio, um irmão, que tem um projeto engavetado, que você vê que ele tem tudo para dar certo, às vezes, meu, o cara canta bem, toca um instrumento, ou então é um empresário e, meu, tem uma empresa que tem tudo para dar muito certo. E eu já fiz essa experiência com a minha mãe, né, que foi, tipo, de chegar nela e explicar essa questão, falar, meu, você tem tudo para dar certo, mas você vai ter que abrir mão disso, disso, daquilo, porque eu vejo nitidamente que isso é o seu calcanhar de Aquiles, assim, é por conta disso que você não tá conseguindo tirar o máximo da sua eficiência, né? Por que eu tô falando isso? Porque de repente é um estralo desse assim que falta você dar, sabe, pra pessoa
mega ligar o turbo e ir embora, sabe? Tipo, alcançar o que ela precisa. Tanto você quanto as pessoas que você conhece, tá? Então, basicamente é isso. Queria agradecer bastante aí quem ficou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Agora a gente vai ter vídeo com bastante constância, tá? Vou tentar trazer aqui assuntos bastante interessantes, assuntos que me ajudaram, que têm me ajudado no meu dia a dia, na minha produtividade, para alcançar os meus objetivos. Eu espero que ajude bastante vocês também, tá? Deixa aqui embaixo também sugestão de vídeo, sugestão em relação a este vídeo, se teve algo que te incomodou, se teve algo que você gostou, deixa aqui embaixo também. Valeu, galera, e não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e de me seguir lá no Instagram, tá bom? Que lá também tem bastante coisa bacana. Valeu!